Olá! Bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e estou aqui mais uma vez para meditar com você em um tema que seja importante para a nossa caminhada. E esses dias eu estava fazendo uma leitura, eu gosto muito de ler e sou muito curiosa com determinadas coisas e eu estava lendo sobre relógios. Não sei se você é daquelas pessoas que gosta de relógios, que coleciona relógios, lê sobre marcas de relógio, mas os relógios são coisas muito antigas e é uma maneira que o homem encontrou para contar o tempo. E é importante porque dá para o nosso dia a marcação dos horários, faz com que nós possamos cumprir agendas, sermos organizados com o nosso dia a dia. Afinal de contas, nós estamos dentro do Cronos, que é o tempo que se conta, e precisamos dos relógios, não é verdade? Mas eu estava lendo uma curiosidade muito interessante acerca de relógios. Antigamente, os relojoeiros, eles usavam uma forma de se comunicar ao longo do tempo com marcações quase que invisíveis que eles deixavam como assinaturas nas máquinas dos relógios. E na história, no contexto que eu estava lendo acerca dos relógios, uma criança havia ido com seu avô em uma relojoaria para consertar um relógio de parede. Foi quando o técnico da relojoaria, ao desmontar aquele relógio, chamou eles e mostrou com uma lupa uma inscrição quase que invisível, mas que fazia toda a diferença para aquele relógio. E então aquele relojoeiro vai dizer assim: olha,
Está vendo aqui essa marcaçãozinha tão fina e tão delicada? Então, muito provavelmente, esse relógio tem aproximadamente 100 anos. E essas pequenas marcações, elas eram chamadas de marca de testemunha, que é uma tradução do inglês de watchmakers, que eram marcas que esses relojoeiros deixavam nas peças quando esses relógios eram abertos. E tinha como objetivo mostrar que aquele relógio havia sido aberto, havia sido corrigido alguma coisa, ou feita alguma manutenção, ou mesmo que fosse apenas uma limpeza. E na próxima vez que aquele relógio fosse aberto de novo, o próximo relojoeiro, ao ver a inscrição, iria entender aquilo que havia sido feito naquele relógio. As inscrições geralmente eram extremamente delicadas, sutis, mas elas vinham como que códigos para dizer a verdadeira história daquele relógio, para dizer quanto tempo ele tinha. E ao saber o tempo daquele relógio, automaticamente também havia a possibilidade de saber se ele tinha sido bem cuidado ou não, em quais condições ao longo do tempo que aquele relógio teve os seus cuidados preservados. E essas marcas de testemunha dos relógios ganhou uma conotação ainda maior ao longo da história, porque existem relógios que ganharam fama, que ganharam posições, por se tratarem de serem relógios com assinatura do tempo. O que era a assinatura do tempo? Eram relógios que contavam uma história, relógios que, ao você saber quanto tempo ele tinha e aquelas pequenas inscrições que haviam sido deixadas na parte posterior da máquina daquele relógio, iria dizer o tempo de vida dele. Essas inscrições também, chamadas de marca de testemunha, elas também mostravam algo muito especial, que eram histórias que os seus donos viveram. Por exemplo, a marca Rolex, ela é muito cara, muito famosa e muito conhecida também. E dentro da marca Rolex, especialmente, tem um modelo, o modelo GMT Master 2, que ele ficou eternizado na história dos relógios, porque foi especialmente um modelo muito utilizado por pessoas famosas que usaram essas peças em ocasiões especiais. Atletas, pessoas esportistas, pessoas famosas que, ao ganharem premiações, foram fotografadas usando essas peças de relógio. Então, esses relógios acabaram eternizando também pela sua marca, pelo seu conteúdo histórico e pela posição que naquele momento esses relógios ocuparam. E quando nós falamos de marca de testemunha, que eram aquelas inscriçõezinhas bem sutis lá na máquina do relógio e que contava toda uma história dele, de reparos, de limpezas, de preservação, de vida que aquele relógio tinha, a Bíblia também, ela vai nos recomendar que nós sejamos pessoas que sejamos marcas de testemunha. E para ilustrar, para que a gente possa pensar melhor acerca de marcas de testemunha, eu quero deixar para nossa meditação um texto que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17 especialmente. Antes de chegar nesse versículo que eu vou ler para você, o apóstolo Paulo ele está dando recomendações para os irmãos daquela cidade, daquela região da Galácia. E ele vai cuidadosamente, de uma forma muito fraterna, muito amorosa, admoestá-los. O que é isso? Alertá-los acerca de condutas
vai falar acerca de atitudes e vai aconselhá-los a serem pessoas benevolentes, a serem pessoas atenciosas, que tenham amor, que exercitem perdão, que sejam pessoas que tenham, enfim, o caráter de Cristo Jesus em suas vidas. E quando ele está completando as suas advertências, os seus conselhos, ele vai dizer também que as pessoas às vezes o interpretavam até mal, às vezes o criticava por determinadas ações, atitudes, condutas, porque ele era muito correto com as suas coisas. E então ele vai dizer assim no versículo 17 do capítulo 6 de Gálatas: quanto ao restante, ou seja, tudo aquilo que eu já disse para vocês, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Cristo. E quando ele vai dizer que ninguém pode o incomodar, ninguém pode, vamos trazer para a nossa linguagem de hoje, que ninguém me tire a paciência, ninguém se incomode comigo, porque eu trago comigo no meu corpo as marcas de Cristo. E quando ele vai dizer dessas marcas, pasmem vocês, não era apenas marcas de virtudes ou marcas de atitudes no sentido figurado. Ele está dizendo de marcas literais. O apóstolo Paulo, ele colecionou por várias vezes, ele tomou 40 açoites menos um. Essa era a expressão usada na época, porque eles acreditavam que se a pessoa tomasse 40 açoites, ela morreria. Então eles davam 40 menos 1, 39 açoites. E ele teve essa punição por várias vezes. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele colecionou prisões. O apóstolo Paulo, ele foi fustigado com varas, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por cobra, ele teve muitas perseguições, sem contar as batalhas humanas que ele enfrentou e também as batalhas interiores com ele mesmo, com o seu chamado, com aquilo que ele carregava como propósito dentro da vida dele. E todas essas perseguições, todos esses sofrimentos trouxeram para a vida dele marcas, deixaram feridas, cicatrizes, que quando observadas, elas eram facilmente vistas no corpo dele. E ele vai dizer: eu não me arrependo de nada disso, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, as marcas que eu trago no meu corpo, elas apontam para a presença de Cristo Jesus na minha vida. Você alguma vez já se sentiu em uma situação onde você faz a coisa certa e por causa disso você é perseguido? Ou você diz a verdade e por conta disso você perde os amigos? Tem vezes na nossa caminhada que fazer o certo, apesar de ser o correto, acaba nos trazendo problemas momentâneos. Por que eu digo momentâneos? Porque o certo nunca vai deixar de ser certo. E aquilo que é errado não vai tornar certo também não. Mas mesmo que às vezes a gente seja mal interpretado por agir corretamente, lá na frente, a nossa semente de certeza, a nossa semente do bem, da verdade, ela prevalecerá. Ela vai fazer o que é correto para a nossa caminhada e vai produzir frutos bons. E é por isso então que o apóstolo Paulo ele vai dizer: não me moleste, não me incomode, não me perturbe. Eu trago no meu corpo as marcas de que eu pertenço a Cristo Jesus. Nós também, ao longo da nossa caminhada, talvez no nosso país, que é um país que tem uma certa liberdade para viver, para expressar, você não sofre determinadas perseguições
como o apóstolo Paulo sofreu naquela época por pertencer a Cristo. Mas nós, às vezes, temos muitas dificuldades ao longo da nossa jornada por agirmos corretamente. Mas eu quero dizer para você que, independente de qual seja a conduta correta que você esteja fazendo, continue fazendo o que é certo. E colecione marcas boas para que você deixe na vida de quem passar por você ao longo da sua caminhada, marcas que vão definir a presença de Cristo Jesus na sua vida. Às vezes a gente pode pensar que somos como aqueles relógios antigos, com inscrições lá no cantinho, na parte posterior da máquina do relógio, que para ser notado precisa ser totalmente desmontado. Ou às vezes a gente tem marcas maiores que qualquer um que passar por perto vai ver, vai notar. Não importa se seja uma atitude pequena, se seja uma atitude que reverbera muito mais, o importante é que por onde nós passarmos, a gente tem marcas, a gente coleciona marcas, a gente deixa as pegadas nossas e elas vão apontar quem nós somos, quanto temos de tempo fazendo aquilo, o que nós praticamos, vai apontar para o nosso caráter. E que ao longo da sua jornada, seja uma pessoa que tenha marcas, que deixa marcas na vida das pessoas. Marcas de bondade, às vezes é um dia que você tirou para ajudar alguém necessitado a limpar a casa, ou às vezes é o seu ouvido que você emprestou para ouvir a necessidade, o desabafo do outro. Hoje em dia ninguém está tendo tempo de ouvir ninguém, não é assim? Mas nós precisamos exercitar a escutatória. Às vezes também pode ser um dinheiro que você ajuda alguém a fazer uma feira, a comprar um remédio, a pagar uma consulta, ou um mimo que você pode fazer para alguém, pagar um almoço para aquela família num final de semana. São coisas que, na maioria das vezes, não custa tanto para a gente, mas faz uma enorme diferença na vida de quem recebe. Deixe marcas na vida dos outros, marcas positivas, marcas que vão apontar para a presença do Senhor na sua vida. E com certeza, o tempo pode até passar e você vai ser lembrado porque você deixou uma marca boa no coração, na memória e na vida de alguém. Não somos relógios, mas nós temos marcas e podemos marcar de uma forma maravilhosa e muito carinhosa a vida de alguém. Seja na vida de uma pessoa uma marca de testemunha e que a sua marca reflita a presença de Cristo Jesus em sua vida. Que Ele te abençoe e que te dê uma jornada cheia de marcas lindas e poderosas para que você marque a vida daqueles que passam por você. Um abraço para você e que Deus te abençoe.